Salve, meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries. Hoje vou conversar com vocês sobre Operação Vingança, filme dirigido pelo James Hawes e escrito pelo Ken Nolan e pelo Gary Spinelli, trinca de diretor e roteiristas que eu admito eu não conhecia o trabalho até hoje. Esse filme é um lançamento da Fox que tem como protagonista o Rami Malek, vencedor do Oscar, que inclusive assina também como produtor executivo. Um filme de ação do gênero espionagem, de agente secreto, dentro de uma subcategoria que se tornou já muito conhecida dentro do gênero, que é o da pessoa, do homem que resolve fazer vingança com as próprias mãos depois de ter uma grande perda pessoal por causa de um crime que aconteceu, tá? Esse filme, ele é uma adaptação de um livro do Robert Little, que foi lançado no início dos anos 80 e que chegou a virar, inclusive, já existe um filme adaptado desse livro, um filme canadense da mesma época. Existiu um anúncio de que uma nova adaptação aconteceria ainda em 2006 e agora, somente que não acabou não acontecendo, e agora em fevereiro de 2023 eles anunciaram esse projeto que seria lançado pela Fox com esse time de, enfim, criadores e ator associados ao projeto, tá? Digo desde já que é um filme, eu não posso chamar de decepcionante porque eu não tinha uma expectativa muito grande, mas é um filme, é uma experiência pouco satisfatória no cinema, tá? Do que se trata Operação Vingança? Se trata de um homem vivido pelo Rami Malek, que é o Charlie, que é um cara que trabalha com códigos dentro da CIA e tem a sua esposa assassinada num ataque terrorista que acontece em Londres. E ele, que é esse decodificador, enfim, um cara que trabalha com códigos na CIA, espera que os seus supervisores tomem uma atitude para solucionar o caso, e isso acaba não acontecendo, eles não tomam as providências, ele começa a desconfiar de tudo isso e decide agir com as próprias mãos. Essa é a velha premissa, como eu disse, do justiceiro que trabalha que tem uma bagagem dentro de uma agência de espionagem, que é envolvido com isso, conhece o modus operandi de criminosos e resolve se vingar e ter a justiça com as próprias mãos. Vários filmes já fizeram isso ao longo dos últimos anos. A gente destaca, obviamente, Busca Implacável, com Liam Neeson, e tantos outros que surgiram dentro do gênero de ação, nessa subcategoria, como eu estou chamando, de filmes de espionagem e indo mais ainda, né, de vingança pessoal, de justiça com as próprias mãos, tá? Esse filme, ele tenta se diferenciar desse tipo de filme, como eu falei, de um Busca Implacável, por exemplo, mudando o perfil do seu protagonista. Por quê? Porque o Charlie, que é o personagem do Rami Malek, ele não é um cara habilidoso nas artes marciais, com armas de fogo, ele nunca matou ninguém. Não, ele é, em outras palavras, o nerd da agência de espionagem. É o cara que quebra códigos de computador, que programa, que entende de outras coisas. Ele não está associado a nada de ação mesmo. E isso se torna, a tentativa é fazer desse o grande dilema do filme. Será que esse cara todo certinho, que não sabe pegar em armas, que nunca matou ninguém, que não tem nenhum preparo, que é, em outras palavras, o nerd do time, será que ele tem condições de se tornar um assassino? Será que ele tem condições de ser esse cara que vai fazer justiça com as próprias mãos? Esse é o intuito dele no filme. E o filme vai tentar fazer com que a todo momento a gente veja esse homem testando os próprios limites e vivendo um dilema de tentar ser quem ele não é, tentar ser quem ninguém acredita que ele possa ser. Ele tenta fazer isso e acaba encontrando uma solução para um outro caminho. Em vez dele se tornar uma máquina mortífera que vai aprender a lutar e sair matando, ele começa a usar as suas habilidades para conseguir fazer a sua vingança de uma outra forma, tentando criar aqui uma saída, entre aspas, inesperada para esse tipo de filme que já se tornou, para esse tipo de roteiro que já se tornou um clichê. O problema é que esse é um dilema que fica muito na superfície, essa é uma tentativa que a gente reconhece no filme, mas que eu acho que é mal executada. Ela não chega onde poderia chegar, se torna muito repetitiva, porque
mesmo tentando ser diferente nesse sentido, a gente vê uma repetição de situações idênticas a de outros filmes do gênero, que a gente já viu em tantos outros filmes. E existe uma tentativa de romper com esse tipo de arco de personagem e, no entanto, se coloca esse personagem nas mesmas situações, nos mesmos momentos perigosos que a gente vê outros personagens que seguiram pelo caminho mais tradicional do gênero enfrentando. Então parece ser um tipo de subversão de premissa, mas que acaba não fazendo isso de verdade. Essa é a sensação que eu fiquei. Isso, para mim, tornou a experiência muito repetitiva, né? Me deu a sensação de já ter visto aquilo diversas outras vezes. E aí eu fiquei pensando, inclusive, sobre o comentário que eu fiz sobre The Out Knights, Máfia e Poder, que é o novo filme de máfia do Robert De Niro, que está indo... que foi mal, enfim, de bilheteria, não recebeu boas críticas, mas que eu gostei, dei uma nota, inclusive, alta na minha crítica aqui no canal. E o meu argumento, resumidamente, é que, assim, eu entendo perfeitamente as pessoas que estão avaliando mal o filme, porque dizem que já viram isso antes e parece uma repetição, mas, no entanto, eu gostei. E eu fiquei pensando, não é o mesmo dilema aqui? E o diferencial que eu encontro é que, no filme do Robert De Niro, apesar de eu reconhecer que existe essa repetição, reconhecer que ele é muito parecido com outros filmes do gênero, que não traz nada de novo, eu acho que ainda assim ele traz uma história muito boa. E que para mim foi uma experiência muito interessante de se acompanhar. Eu não posso dizer o mesmo de Operação Vingança. Não acho que a história seja, em si, cativante a ponto dela se sustentar, mesmo com essas repetições todas que eu estou mencionando. Então, essa para mim é a diferença, né, que faz eu ficar... não poder dar uma nota tão boa para esse filme. Além disso, Operação Vingança, na minha visão, tem atores como o Lawrence Fishburne, indicado ao Oscar, e o John Bernthal, que eu gosto bastante também, do Justiceiro, de, enfim, The Bear, de diversas outras produções. Acho que são dois bons atores que são, na minha opinião, muito mal aproveitados aqui, principalmente o Bernthal. O Lawrence Fishburne tem um arco um pouco maior e tal, como o cara que vai tentar treinar o Charlie, o Rami Malek, nessa tentativa dele de virar, de fato, um agente secreto, mas ainda assim acho que os dois atores foram muito mal aproveitados. Além disso, acho que o filme peca nas cenas de ação. Acho que são pouquíssimas cenas de ação que realmente prendem a atenção e que fazem a experiência valer a pena, com exceção de uma delas, que eu acho que é muito bem feita, na minha opinião, ela é a melhor cena do filme, que é uma cena que eu só vou dizer que se passa numa piscina, para não dar spoiler. Essa cena realmente eu achei um alto nível de ação. O resto, eu, infelizmente, não achei nada demais. Por isso, eu fecho Operação Vingança com a nota no Letterboxd de 2,5 estrelas. Era isso que eu tinha para dizer hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, assistam o filme, me digam o que acharam do comentário. Até o próximo e tchau!